depois de algum tempo sem pregar, enferrujado já, mas Deus vai nos dar graça. Ore por mim. Glória a Jesus. Tenho que falar para vocês que é um grande desafio conseguir escrever uma mensagem com o Pedrinho junto. Ele é uma bênção de Deus, mas tem sido um tempo de muito aprendizado e ajuste. E Deus é bom e fiel. Glória a Jesus. Irmãos, se você abriu então no Evangelho de João, verso 14, nós leremos o versículo 15 em diante. A palavra do Senhor diz assim, João 14, 15. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Verso 20. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembre-se do que eu lhes disse, vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse estas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante desse mundo se aproxima. Ele não tem poder ainda sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Amém. Irmãos, é uma grande passagem onde nós lemos hoje, basicamente todo o capítulo 14. E nisso nós damos sequência na série de mensagens sobre os encontros de Jesus no Evangelho de João. E hoje, não tendo um encontro talvez com uma figura, com um personagem específico, mas tendo um encontro com os discípulos. E dentre eles uma pergunta de Judas. Judas aqui, não o Iscariotes. Uma pergunta interessante, que leva Jesus a uma bela reflexão e nos ensina a respeito da vida com Ele. Hoje o título do sermão é A Paz é uma Promessa. A paz é uma promessa. Quando nós vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, e observamos todos os versículos que lemos, nós observamos que Jesus nos dá e dá aos seus discípulos uma herança. Quando pensamos em herança ou legado, muitos de nós são levados a pensar a respeito simplesmente de algo monetário, algo físico, uma casa, uma conta bancária, algo nesse sentido. Mas o que Jesus está deixando aos seus discípulos, ou seja, o que Jesus está prometendo aos seus discípulos é um legado, uma promessa. Uma promessa, no entanto, que não pode ser atingida pelo tempo, pelo espaço, que não pode ser perdida, que não pode ser deixada.
O que Jesus está prometendo aos seus discípulos e também a nós é uma promessa que nos leva a uma vida eterna. A vida eterna aqui, como já bem falamos, não uma questão de quantidade de tempo, mas de qualidade de vida. E é por isso que João 10, o que lemos antes da ceia nessa noite, é algo que tem ecoado nos nossos corações, porque o Senhor não está nos prometendo simplesmente uma quantidade de tempo maior. O que Jesus está propondo em todo o seu evangelho a nós, como igreja, é uma novidade de vida. Uma novidade de vida, no entanto, que tem qualidade. E é por isso que a vida em Cristo é uma vida plena que satisfaz. Não porque satisfaz os nossos desejos e anseios, mas porque é a melhor vida que poderíamos viver, afinal é o próprio autor dela nos entregando e nos conduzindo. Jesus, então, no Evangelho de João, capítulo 14, ele está falando a respeito de certas promessas. E essas promessas não vêm somente de Cristo, mas essas promessas vêm do próprio Deus Trino. O nosso Deus é um Deus Trino, e é por isso que as promessas às quais Cristo está falando e relatando na perícope que lemos, reflete o que Deus deseja para nós como igreja. Quando pensamos, portanto, no Pai ou no Deus Pai, nós somos levados a ler Colossenses 1,12. Depois você pode ler isso em casa. Em Colossenses 1,12, Paulo diz: "E sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz." O que entendemos é que, se nós realmente somos herdeiros, é porque o próprio Deus Pai nos capacitou para partilharmos dessa herança. Ou seja, não é somente Jesus, mas o Deus Pai que envia o próprio Filho e entrega para uma morte vicária. É um reflexo do amor de Deus por nós. Por isso, a Trindade nos dá uma herança. Deus Pai nos dá essa herança. Só que não para por aí. O Filho também. Em Romanos 8,17, Paulo novamente e belamente falando, ele fala: "Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória." O que Paulo está dizendo é que, se nós realmente encontramos o Cristo, esse Cristo partilha aquilo que ele conquistou conosco. Somos, portanto, co-herdeiros do Filho. E o que Paulo escreve de forma maestral é que ele diz: se participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Ou seja, a grande realidade do Evangelho é que nós devemos trilhar a jornada do Cristo. Não necessariamente, e realmente nós não precisamos morrer pela igreja. O Cristo da igreja já morreu e ressuscitou. Mas nós devemos partilhar do sofrer para que possamos partilhar da glória. A herança do Cristo encontramos como nós co-herdeiros. Mas também temos o Espírito. E podemos ler Efésios 1, do verso 13 a 14, que diz: "Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus os resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória." O Espírito Santo em nosso meio, no meio do povo e dentro de nós, nada mais é do que uma garantia. A garantia de que todas as promessas de Deus Pai e também do Filho se concretizarão no futuro. E não somente no futuro vindouro, mas no tempo também presente. A herança que um pai pode deixar para um filho só é possível de ser resgatada quando esse pai parte dessa vida. A herança que Cristo, ou que o Deus Trino nos dá, é possível ser acessada agora nesse tempo. E é por isso que eu e você temos em nosso meio o Espírito, que nada mais é do que a própria expressão de amor, graça e formosura de Deus em nosso meio. Ele é o garantidor de que tudo aquilo que aconteceu, realmente aconteceu. E todas as promessas que Cristo falou nos evangelhos também acontecerão. Cristo nos garante essa grande realidade. Por isso eu e você temos uma grande herança.
uma herança maravilhosa. Nós temos realmente tudo para dar certo. A porção que lemos, alguns comentaristas vão dizer que do versículo 15 a 30, Jesus está conversando com os seus discípulos a poucas horas de ser entregue para a sua morte. Eu queria trazer a você uma reflexão sobre isso. Se eu e você estivéssemos na iminência de nossa morte vicária, morremos por amor a alguém, será que eu e você estaríamos preocupados com os discípulos, com os amigos? Eu creio que não. Nós estaríamos preocupados conosco, com os nossos sentimentos, com as nossas dores, afinal, nossa vida se vai. E imagina agora se colocar no lugar de Jesus, sabendo que deveria ser entregue e teria uma morte dolorosa. Ao invés de preocupar-se consigo, nesse instante, Jesus se preocupa com aqueles que ele deixaria. Jesus se preocupa com os seus discípulos. Jesus se preocupa com aqueles que ele ensinou durante 3 anos ou 3 anos e meio. Jesus se preocupa em acalentar o coração daqueles que sentiriam a sua falta. Jesus, então, nesse aspecto, ele deixa a nós e aos discípulos ao menos 4 promessas. E essas 4 promessas são suficientes para tornar esses discípulos que estão prestes a perder o seu mestre, a torná-los esperançosos. Jesus quer mudar a realidade daquele instante. E é por isso que nós, nessa noite, precisamos entender que a grande realidade do Evangelho é uma realidade de uma vida maravilhosa. É a realidade de uma vida leve, uma vida plena. Você já sentou com alguém para conversar e essa pessoa, né, você, quem sabe, acessa a espiritualidade pós-moderna, mas você fala assim, pessoa pesada, pessoa carregada, né? Parece um negócio místico. Você senta à mesa e você sai, parece com mais quilos, você se sente mal, você não gosta daquela pessoa. Irmãos, a grande realidade é que muitos de nós, cristãos que conhecem as Escrituras e amam o Senhor, são esses. Que no mundo e que nas relações, na comunidade, ou entre o trabalho, ou entre as relações do mundo, esses se tornam simplesmente pessoas egoístas e que só têm a reclamar e nada a agradecer. Sentar com alguém, conversar com alguém que realmente não é leve, é pesado, é triste, é realmente frustrante. Porque é engraçado, você fala de algo ruim de você, sabe o seu coração, o que a pessoa faz? A pessoa ela não ora por você ou chora com você, ela conta algo pior dela. E fica nessa conversa de 1 a 2 horas, parece uma briga de quem está mais triste e pesado, com a vida mais pesada e sem esperança. Eu duvido que se nós conhecêssemos o Cristo, nós sairíamos da conversa com Ele tristes ou desesperançados. Nós estaríamos todos repletos de alegria e de vontade de viver. Mas enquanto nós não permitimos que o Evangelho venha a tragar a nossa vida e quem somos, nós temos a tendência a querer as bênçãos do Evangelho, mas não o Evangelho por inteiro. E é por isso que no verso 15 que nós lemos, Jesus fala, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Parece que Jesus está deixando claro, e não só parece como é um fato, que amar a Cristo é obedecê-lo. Para Jesus, não existe diferença entre amor e obediência. Por isso, gritar que eu amo Jesus, tatuar uma cruz no corpo, é lindo. Meu Deus, mas é lindo. Mas de nada vale se nós não o obedecemos. O princípio fundamental do relacionamento com Cristo é o amor pautado na obediência.
Agora, se fazemos o que bem queremos, da forma como desejamos, e jogamos fora o que Cristo diz, o que Cristo fala, o que a Bíblia aponta, nós estamos dizendo para o mundo e para Cristo: eu não te amo. Eu amo a ideia, eu amo a possibilidade de Jesus, eu amo a sua mensagem. Eu acho lindo a forma como o Senhor vive ou viveu. Eu acho lindo como o Senhor conseguiu reunir 12 e falar de amor, e se preocupar com a pobreza, e se preocupar com o perdido. Eu acho lindo como o Senhor tratou a mulher no poço. Eu acho lindo como o Senhor tratou Nicodemos. Eu acho lindo os seus encontros. Mas a grande realidade é que só achamos lindo e bela a história, mas não amamos. O amor é pautado em obediência. Logo, em 1 João, capítulo 2, verso 3 a 5, depois você pode ler em casa, o próprio João, que escreve o Evangelho, escreve uma carta. E ele diz assim, em 1 João 2, 3 a 5, e sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não me obedece, ou não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Deste modo, sabemos que estamos nele. João, ao escrever o Evangelho, e o João que escreve as epístolas, é um João que entendeu um princípio. Que amar Jesus não era somente ser, talvez, o amigo fiel de Jesus. Afinal, João foi o último apóstolo a perder a sua vida. João foi aquele que permaneceu junto a Maria enquanto Cristo estava sendo crucificado. João entendia o que era amor. Mas parece que a revelação que Cristo deu a ele não é simplesmente uma relação de cuidado, de afeto. João, cuide da minha mãe. O que Jesus diz na cruz, João, aí está sua mãe, mulher, aí está o seu filho. Mas não é somente uma relação de sangue, não é somente uma relação de amor e de afeto familiar, mas é uma relação de obediência. João entendeu que a sua vida faria sentido não porque ele cuidou de Maria, não porque ele pregou o Evangelho, mas porque ele deveria obedecer todos os mandamentos. E obedecer todos os mandamentos significa viver a jornada do Cristo, encarnar o Evangelho. Jesus ensina a João, e parece que João entende muito bem. E é por isso que Jesus, sabendo que logo perderia a sua vida, ele se preocupa com os seus, e ele deixa 4 promessas. E nós vamos dissecar esse texto basicamente em 4 partes, anexaremos 2 no final, mas 4 partes fundamentais. Primeira, verso 16 a 17, convido você a ler comigo. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não o pôde receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. A primeira promessa que Jesus dá aos seus discípulos antes de sua partida é que haveria no lugar de Jesus alguém. Alguém seria enviado para estar no lugar de Jesus. Jesus iria ao Pai, voltaria ao Pai, mas ficaria e permaneceria alguém. E nesse contexto, na sua versão, você pode encontrar como talvez encorajador, conselheiro, amigo, enfim, o Espírito Santo. Se nós fôssemos traduzir de forma literal a palavra em grego, parakletos, nós poderíamos dizer que é alguém chamado ao lado para ajudar. Mas esse termo ficaria muito desconexo e talvez a gente perderia sentido. Poderíamos então dizer que o Espírito Santo, o encorajador, o consolador, é aquele que a consola, que dá conselhos, que exorta, que intercede, que incentiva, que defende. Jesus aponta que, discípulos, vocês não ficarão sozinhos, fiquem tranquilos. Eu estou indo embora, mas fiquem tranquilos. O Pai mandará um novo conselheiro ou um outro conselheiro. A palavra outro também é interessante, porque no Novo Testamento nós temos 2 expressões para outro. Uma expressão que nós encontramos em várias passagens do Novo Testamento é héteros, heterossexual, alguém que deseja ou ama alguém de sexo oposto, um outro diferente. Mas nessa questão, Jesus não está usando hétero,
Jesus está utilizando a palavra allos. E allos traz o sentido de um outro da mesma essência e natureza. Ou seja, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos é: ei, fiquem tranquilos, eu estou indo, a minha missão eu vou terminar nessa terra. Mas quando eu for o Pai, eu intercederei ao Pai e Ele enviará um outro igual, de mesma natureza, e que permanecerá no meio de vocês para que vocês não percam o foco de sua existência. Para que vocês não percam realmente o motivo de vocês estarem vivendo como igreja, como discípulos. Jesus é claro e Jesus preocupa-se com eles, ao ponto então de falar: fiquem tranquilos, eu estou com vocês. Os apóstolos e os discípulos, eles estavam repletos de medo, porque para eles a morte de Jesus era sinônimo de fim. Nós muitas vezes achamos que os discípulos eram homens diferentes, e realmente eles eram. Mas nesse momento aqui, eles estão tendo tanto medo quanto talvez nós temos nossos dias. Eles caminharam com Jesus. Não sei se você já teve um pastor que pregou o evangelho para você, se você já teve um amigo que te discipulou, enfim, alguém que você tem um grande afeto. Imagina você aprendendo e conhecendo o evangelho e de repente essa pessoa é tirada de você por algum rompante ou por algum motivo. Eu tenho certeza que você, como novo na fé, ficaria com medo. Quem vai me direcionar? Quem vai me ajudar? Os discípulos estão repletos de medo. Porque mesmo Jesus sendo o melhor mestre que eles poderiam ter, e sendo, obviamente, o melhor pastor que poderia existir, a humanidade dos discípulos está aqui gritando. Jesus, portanto, fala: fiquem tranquilos que eu enviarei o Espírito. Mas não o Espírito que estará simplesmente no meio de vocês, mas o Espírito que estará em vocês. É por isso, irmãos, que talvez, se pudéssemos conversar com homens e mulheres do Antigo Testamento, e que talvez tiveram uma fé inabalável, homens e mulheres que realmente negaram a si mesmos, eles possivelmente gostariam de conversar e entrevistar todos nós. Eles iam olhar para Fernanda e falar: Fernanda, como é ter o Espírito Santo? Eles olhariam para nós e iam falar assim: nossa, que tempo glorioso! E realmente que tempo maravilhoso que é um povo que pode ter o próprio Deus em seu meio, e não somente em seu meio, mas dentro, habitando, transformando, gerenciando, cuidando, exortando. Jesus promete esse Espírito. E aqui está uma grande dificuldade nossa, a igreja. Vivemos a melhor era da humanidade. Vivemos o tempo lindo e belo. Pastor, mas está tudo dando errado aí fora, é verdade. Tem muitas coisas dando errado. Mas nós somos o povo de Deus. O povo santo que Ele ama, cuida e nutre. Nós temos livre acesso a Deus por onde quisermos, uma Wi-Fi celestial alcançável em qualquer canto. Nós podemos em qualquer momento, seja dirigindo, seja estudando, seja tomando banho, ou seja jantando, nós podemos acessar Deus, o Criador. Aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é incomparável, aquele que é maravilhoso. Nós podemos acessá-lo. Cristo diz: discípulos, fiquem tranquilos, chegará esse dia. E Ele já chegou. Mas nós, tendo tanto poder e possibilidade, tendo tanta graça, nós não acessamos. Nós queremos que alguém ore por nós. Nós queremos que alguém nos direcione. Óbvio, existem homens e mulheres de Deus que fazem esse papel de forma maravilhosa e maestral, mas nós temos Deus. Negamos um diálogo pessoal com o Deus Trino e esquecemos o quanto estamos perdendo a maior e melhor oportunidade de nossa existência. Jesus então diz, nos versos que lemos, que haverá um encorajador, um consolador, e esse deverá realmente fazer com que haja em nós e nos discípulos o revelar da verdade.
Assim como o pastor Mateus pregou semana passada, a verdade ela é imutável. Isso é interessante. Pastor, mas a minha fé é diferente da sua. Ok, mas para nós cristãos existe somente uma verdade. Por isso, quando nós observamos aquela grande expressão que muitos falam, todos os caminhos levam a Deus, a grande realidade aqui, não. Na verdade somente um caminho leva a Deus. Pastor, mas eu não posso então acreditar na fé do outro? Você pode amar a fé do outro, você não deve ser um inimigo do outro, mas realmente nós encontramos um caminho que é exclusivo. A nossa verdade é a única verdade. Isso não significa que vamos tornar agora um exército de irmãos que vão pregar aí fora, raça de víboras, né? Às vezes dá vontade, mas não é isso. O que precisamos entender é que a grande verdade do Evangelho é que só existe um caminho. E esse caminho ele só é acessável por conta do Cristo, mediante a revelação do Espírito. E o Espírito fala. O Espírito fala num culto, o Espírito fala numa música, o Espírito fala através de um som, o Espírito fala numa canção, mas o Espírito fala nas Escrituras. O Espírito fala na palavra, o Espírito fala na oração. Por isso que aqui é uma grande questão para nós cristãos do século 21, por que não oramos? Não oramos porque se temos livre acesso. É algo que talvez para nós devia ser algo ridículo, algo que não faria sentido, porque temos acesso, temos livre acesso a esse Deus, temos livre acesso a conversar de forma pessoal com esse Deus e negamos e não desejamos. Mas Jesus não para por aí. Versículo 18 a 20, Jesus diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Irmãos, essa é uma passagem, versículos que deveriam doer quando a gente estivesse lendo. Porque a segunda promessa de Jesus é a respeito do próprio Cristo. E ele afirma a nós: não os deixarei órfãos. Fiquem tranquilos, vocês não estarão sozinhos. Jesus aqui está falando de forma velada o seguinte: eu vou morrer. Eu vou entregar a minha vida. Mas mesmo eu me entregando a minha vida, vocês não estarão sozinhos, vocês estarão comigo e comigo por toda a eternidade. É por isso que em seguida Jesus faz uma profunda promessa aos discípulos. Ele diz o seguinte: que vocês estarão em mim e eu em vocês, assim como eu estou no Pai. Jesus está dizendo uma relação mística aqui. Ele está dizendo que nós estamos nele. Irmãos, ele está dizendo que ele abre espaço dentro de toda a construção, de toda a criação, e diz: vocês agora estão em mim. Eu não deixarei vocês sozinhos nunca. Independente da aflição, independente do medo, independente da tempestade, independente da situação a qual você está vivendo, eu nunca deixarei você sozinho. Eu não sei se você já passou por alguma situação na vida onde você se sentiu sozinho. Eu já, e várias. Em meio a multidões. Sozinho em meio a tantas vozes, a tantas pessoas, a tantos abraços, a tantas mensagens, a tantos conselhos. Mas me senti sozinho. E se não me agarrasse a essa mensagem que encontramos no Evangelho, que afirma que eu não deixarei vocês órfãos, pode ter certeza que eu já teria desistido de tudo há muito tempo. E possivelmente você também. Porque nele nós encontramos o sentido da existência. E nele há motivo para perseverar e continuar. Nele. Jesus, portanto, nesses basicamente 3 versículos,
Aponta o que Paulo fala em Romanos 8:1. Paulo diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus habitam o Cristo por meio do Espírito. Nós somos reunidos em Jesus por meio do Espírito. E é por isso que nos evangelhos encontramos diversas metáforas. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Existe somente um templo de pedras vivas, no qual Cristo é a pedra angular. Ele é o noivo e nós somos a noiva, a igreja. Ele é o cabeça do corpo. Nós temos vários relatos que nos fazem nos aproximar, nos unir a esse Cristo, e isso acontece mediante a ação do Espírito. O Espírito não somente garante o que Cristo irá fazer, mas garante que nós não venhamos perder aquilo que nós já recebemos. É por isso que o Espírito em nós, ele relembra quem Cristo é. O Espírito em nós nos convence do pecado e do juízo. O Espírito em nós gera os dons. O Espírito em nós gera o fruto. É o Espírito em nós. A forma de ligação que temos com Cristo é mediante o Espírito. Jesus, então, nesses versos que lemos, ele tranquiliza os seus discípulos dizendo: a nossa relação de amizade e de amor, ela não terá fim. E preste atenção. Pode vocês, ele não falou isso, mas pode vocês me negarem ou não. Pode vocês fugirem ou não. Vocês estarão comigo. Pedro nega. Os discípulos correm. João permanece, mas calado. Mas nenhum deles, tirando Judas Iscariotes, nenhum deles se distanciou do Evangelho, mesmo sabendo que eles teriam que deixar tudo. Nós não precisamos deixar grandes coisas. Nós achamos que precisamos, nós não precisamos. Nós deixamos a vida de pecado, nós deixamos talvez o passado, mas nós não temos que deixar pai e mãe para pregar o Evangelho. Muitos de nós não. Nós continuamos com uma vida, entre aspas, simples e maravilhosa. Eles não. Eles, ao afirmarem que eram discípulos do Cristo, eles possuíam em seu corpo um alvo de morte. Nós não. O que acontece em nosso meio, talvez no Brasil, é perseguição religiosa. Isso vai acontecer cada vez mais, infelizmente. Vão caluniar, vão mentir, vão querer destruir a igreja. Não vão conseguir. A igreja tem 2000 anos e permanece de pé. Ela é de Cristo. As pessoas às vezes perguntam: pastor, você não tem medo da conta bancária da igreja, do aluguel? Gente, já perdi esse tempo faz tempo, sabe por quê? Porque eu entendi que não é sobre aquilo que eu posso fazer aqui no púlpito, ou que a liderança pode fazer na igreja. É o Cristo. Ele está preocupado em fazer a igreja avançar. Ele está preocupado em gerar pessoas e nutrir pessoas que levem o Evangelho. Ele é o principal em tudo isso. Por isso, a gente não é a última Coca-Cola do deserto, e nem mesmo a última bolacha traquinas. Nós somos amados, queridos, amigos, mas é Ele que faz acontecer. Jesus, então, ensina a respeito da promessa do próprio Filho, e Ele diz: vocês nunca estarão sozinhos, eu estarei com vocês. A terceira promessa encontramos no verso 21 a 24, convido você a ler comigo novamente, que diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Agora preste atenção. Judas, não o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós? Somente a nós e não ao mundo em geral. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Verso 24. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. A terceira promessa que Jesus dá aos seus discípulos antes de ir para a cruz
é a presença do Pai. Jesus vai deixar claro que todos aqueles que amam a Cristo amam o Pai. Todos que são amados por Cristo também são amados pelo Pai. Agora, o interessante é a pergunta de Judas. Judas aqui, o filho de Tiago, aquilo que encontramos talvez no outro evangelho de Tadeu. Esse Judas pergunta a Jesus: Jesus, você é o Messias? Você veio salvar a humanidade? Essa é a pergunta deles. Judas é quem levanta, mas essa é a questão dos discípulos. Eles estão preocupados com isso. Judas pergunta: Jesus, você não é o Messias? Você não vem salvar a humanidade? Por que o Senhor só se revelará a nós? Jesus responde de forma dura e nós não prestamos atenção. A afirmação de Jesus é que se nós não o obedecermos, nós não o amamos. E esses, os quais não amam o Cristo, não amam o Pai. E se não amam o Cristo e não amam o Pai, não serão chamados de amados. Ou seja, Cristo diz que haverão pessoas que ouvirão a mensagem do Evangelho, que conhecerão a verdade, mas nada farão com aquilo que receberam. Quem são esses, pastor? Eu não sei. Alguns eu tenho algumas percepções, mas eu não sei. O que Cristo diz? Que o trigo e o joio que serão juntos. Não é nossa função dizer se alguém é eleito ou não, se é amado ou não. Mas o que Jesus deixa claro é que haverão aqueles que ouvirão a mensagem e não obedecerão. Pergunto: na semana que passou, você obedeceu os mandamentos do Cristo? Ou vou perguntar diferente: você amou o Cristo ou não? Pastor, mas eu preguei o Evangelho. Lindo. Continua. Pastor, mas eu servi a igreja. Lindo. Continua. Mas obedeceu? É uma grande pergunta. É uma grande reflexão. Obedecemos? Quando a mulher brigou, obedeceram? Obrigaram. Lá em casa nós estamos passando por provações. A provação do sono da madrugada. Nessa noite o Pedro acordou 6 vezes. 6 vezes. E eu acordo todas as vezes feliz. Por quê? Presta atenção. Por quê? Porque ele sorri em todas as vezes que ele acorda. Essa criança era especial. Ele acorda sorrindo. Não tem como você ficar bravo com ele ou irritado com ele. Agora, com a esposa, é diferente. Deus nos prova em pequenas situações. De madrugada, no trabalho, na igreja, servindo, cuidando, discipulando, na família, nos amigos, no trabalho, na faculdade, enfim, aonde for. Será que amamos Jesus? Ou será que não? É uma pergunta. Porque Jesus afirma, portanto, que se alguém não me ama, não me obedece. E é por isso que em Lucas 6 há uma grande citação. Jesus diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não me obedecem? Jesus está dando uma direta ao povo. Por quê? Vocês dizem: Senhor, eu amo o Senhor, me ouve, por favor, eu estou orando, ouve a minha oração, mas vocês não me obedecem, o que vocês querem comigo? Jesus está dizendo e deixando claro que é uma relação de aliança, irmãos. Uma relação de aliança pautada em mandamentos, seja no casamento, seja na amizade, seja na igreja, sendo liderado por alguém, e existe aliança, e essa aliança, se quebrada, se quebra muitas coisas. As amizades, o propósito, casamentos, famílias. Jesus diz: se vocês me amam, vocês têm uma aliança comigo, e se vocês têm uma aliança, nós precisamos, portanto, seguir os mandamentos e obedecer. Porque se você me obedece, você me ama. Agora, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Essas são pessoas
que também não amam e não guardam as palavras do Pai. Portanto, rejeitam a Jesus e também rejeitam o Pai. Por isso, irmãos, um apóstata, que nós vemos em algumas partes das Escrituras, um apóstata não é simplesmente alguém que odeia Jesus. Presta atenção. Não é alguém que levanta uma bandeira de ódio a Jesus. Não é alguém que diz que igreja é errado. Não é alguém simplesmente que odeia o Evangelho. Mas é alguém que não vê sentido em obedecer. Um grande apóstata é alguém que pega as Escrituras e torna ela algo que pode ser modificado, que pode ser atualizado, que pode ser esquecido. Um apóstata é alguém que lê as Escrituras e fala: ok, Jesus, até aqui eu sigo, até aqui eu te amo. Um amor fragmentado, não um amor sacrificial, não um amor completo. Portanto, a promessa é: o Pai estará com vocês, vocês estarão no Pai, mas vocês receberão essa grande alegria, essa grande promessa, se vocês amarem e obedecerem. Por isso, amanhã é segunda-feira. E eu sempre tento começar a minha segunda um pouco diferente. Minha segunda é a semana que eu organizo a minha agenda. Segunda é a semana onde eu organizo os dias que virão. Mas segunda é meu dia de folga. Sabia, igreja? Meu dia de folga. Sabia, igreja, que é meu dia de folga? Segunda. Segunda é meu dia de folga. Na segunda, você pode mandar mensagem, não tem problema. Mas segunda é meu dia de folga. Na segunda, é o dia em que é meu dia de folga, e por ser meu dia de folga, é o dia que eu, às vezes, perco a minha disciplina. Sabia? Eu acordo um pouquinho mais tarde. Quer dizer, agora nem tanto, né? Agora é sempre cedo. Mas eu acordo um pouco mais tarde, eu reflito um pouco mais. Mas às vezes eu me perco. Sabe quando você está naquele domingo, né? E eu acho lindo domingo. Porque para mim domingo é serviço. Serviço a Deus. Né? Para alguns domingo é o quê? É o estar no sofá igual um lagarto. Né? A palavra é largateando por um tempo. Né? Você fica ali. E é lindo isso. Mas amanhã começa uma nova semana para você e para mim. Começar hoje, na verdade, né? Mas amanhã começa o trabalho. Será que nós vamos observar tudo o que Jesus disse em João 14 e aplicar? Será que nós vamos pegar essa promessa do Espírito, do Cristo e do Pai e vamos realmente encarnar esse grande desafio que é obedecer em amor, ou será que não? Nós podemos muitas vezes nos tornarmos apóstolos da fé, porque negamos o amor a Jesus todos os dias. Eu quero dizer isso para você, irmãos, orar, as disciplinas espirituais, elas são a base, é o chão, ela não é o extraordinário. Sabe, hoje, é por isso que hoje movimentos de oração, eles se tornam algo incrível. E é incrível. Mas se tornam algo incrível porque as pessoas não oram. Aí você vê alguém que ora, você fica pasmo. Olha, a Maíra, fascinada. Ela ora bonito. Que lindo. É maravilhoso isso. Mas o chão de fábrica da igreja é a disciplina espiritual. E é por conta dessa realidade que amanhã é segunda-feira, e eu quase todo domingo falo sobre isso, afinal sou pastor de vocês. Amanhã começa uma semana, mas amanhã você vai acordar quase no horário e vai para o trabalho. Amanhã você vai ir estressado, e você vai se estressar no trânsito, porque você está atrasado e tem alguém que está atrasando mais você. Você não vai conseguir ler um capítulo da Bíblia amanhã. Por quê? Porque você ficou um pouco mais no Instagram. Você não vai conseguir orar, porque você precisa lavar o seu cabelo de novo e secá-lo. E você sai, mulher, linda para os negócios, mas não preparada para o Evangelho. A vida cristã é pautada nessa relação. Eu já falei isso, é no ordinário e é na repetição, irmãos. É repetido. Você acha que eu, todos os dias, quando eu acordo, eu falo, agora eu vou ler e vou orar? É claro que não, seria uma hipocrisia falar isso. Tem dia que eu já falei isso, eu fecho a porta lá do quarto e eu quero sair dali. Eu não quero estar naquele lugar, eu não quero orar. Eu boto música no YouTube, eu faço qualquer coisa, eu canto, eu grito, mas eu não quero orar. O meu espírito não está conectado, eu estou mal, eu dormi pouco, eu me estressei, não sei, aconteceu algo, não estou legal, mas temos que fazer. A leitura tem que acontecer. A solitude deve ocorrer.
a reflexão também. Então, eu queria incentivar vocês a isso porque nós temos acesso a essas promessas. 3 promessas, o Espírito que nos revela quem Cristo é e Cristo que nos une a Deus Pai. Ou seja, nós temos o livre acesso, todo mundo já ouviu falar, é verdade, o véu se rasgou, nós temos livre acesso, que incrível, vamos gritar aleluia, glória a Deus, amém. Só que do que adianta gritar aleluia, glória a Deus, amém, se nós não temos as disciplinas? Irmão, a disciplina, preste atenção, a disciplina te faz forte nas dificuldades. Um atleta, já falei isso para alguns, um atleta, ele treina todos os dias a mesma coisa, ele corre sei lá quantos quilômetros, ele puxa ferro quantas vezes for necessário, ele se prepara, ele tem uma dieta, ele faz isso várias e várias vezes para uma prova, para uma corrida, e às vezes uma corrida de segundos, de minutos. Nós também precisamos ter a disciplina porque o dia mal vai chegar. E quando o dia mal chegar, é a crise no casamento, é a crise financeira, é a vontade de desistir, é a vontade de sair da igreja, é a vontade de brigar com o irmão, é a vontade de fazer o que você quiser. Mas se você tem a disciplina espiritual em dia, você tem força para continuar na jornada. Por isso o caminho das pedras não é, muitas vezes, você buscar Deus nos dias de aflição, mas você buscar Deus também nos dias de alegria. Buscar intencionalmente e apaixonado. Nós precisamos disso. A última promessa nós encontramos no verso 25 a 26, eu convido você a ler comigo, que diz assim: eu digo essas coisas, enquanto ainda estou com vocês, mas quando um Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, lhes ensinará todas as coisas, e os fará lembrar de tudo o que lhes disse. O que eu quero dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer o seguinte: discípulos, vocês ficaram 3 anos comigo, 3 anos e meio. Existem algumas leituras do Evangelho de João que dizem que foi 1 ano e meio. Então vamos lá, 1 ano e meio, 3 anos e meio, o que você quiser. Vocês ficaram com Jesus todo esse tempo, vocês absorveram grandes coisas, mas não tudo. Imagina a preocupação: Jesus, nós vamos seguir os seus passos, você vai morrer, e aí? Eu não escrevi tudo o que você falou, eu não lembro de tudo. Jesus fala: calma, gafanhoto, calma, querido, respira. Haverá um Espírito, o encorajador, e esse será o meu representante. Ele lhe ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que lhes disse. Ou seja, o Espírito Santo é um agente de transformação, mas também de relembrar. De relembrar o que Cristo fez, de relembrar o que Cristo irá fazer e de relembrar quem somos. É o Espírito. É por isso, irmãos, que se você lê a Bíblia sem o Espírito, pode se tornar simplesmente uma história bonita. Pode se tornar algo poético, pode se tornar algo lindo de se ler. Mas quando você entende que o Espírito de Deus está no meio e entre nós, a leitura bíblica se torna viva. Viva. Por isso que nós não lemos a Bíblia como lemos um livro de teologia, presta atenção nisso. Nós não lemos a Bíblia como lemos um poema, nós não lemos a Bíblia como lemos um jornal, nós não lemos a Bíblia como lemos um livro de receita, nós lemos a Bíblia como algo que fala, que ecoa, que transforma, que cativa, que aquece o coração. Por isso, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos nosso coração transformado. Mas por que nós não queremos ler? Porque nós não estamos acessando esse lugar. O nosso tempo de leitura das Escrituras basicamente parece o tempo onde você está lendo uma notícia. Nós não estamos nos deleitando e nos apaixonando pelo Evangelho. Irmãos, a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é sobre Jesus. Jesus é a revelação plena de quem Deus é. E nós sabemos pouco de Cristo, mas o que podemos saber é suficiente para transformar a nossa história e a história de toda a humanidade. Nós somos convidados a isso. Por isso, a promessa do versículo 25 a 26, é a verdade. Esse Espírito, ele vai nos relembrar e nos ensinar todas as coisas. O Espírito, portanto, é um residente professor da verdade do crente. O Espírito, ele ilumina a palavra de Deus para a sua compreensão. Ele concede assim a nós cristãos o conhecimento de Deus, que leva-nos à maturidade cristã.
Então, presta atenção, eu quero amadurecer no cristianismo, eu quero amadurecer espiritualmente. O que eu faço? Compro um curso na internet? Não. Pode. Nós vamos lançar aqui na igreja. Você pode também. Jabá, reformar, estou brincando. Mas aqui, presta atenção. O que nós precisamos entender que nos amadurecerá não é os retiros que fomos ou que iremos, não são as escolas que participamos, não são os grandes encontros de avivamento que vamos, mesmo que são necessários. O que faz a maturidade cristã crescer e germinar é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus se vem pelo relacionamento pessoal com esse Deus. E o relacionamento pessoal com esse Deus se vem mediante a palavra, irmãos. Você não gosta de ler? Bota no YouTube, Cid Moreira. Você vai ouvir a palavra de Deus. E Deus fez. Vai ser lindo, você vai ouvir naquela voz maravilhosa, você vai ouvir, mas você precisa. Você tem uma necessidade em relação a isso. Jesus, então, ele afirma que o Espírito é esse residente professor da verdade cristã. E é Ele que nos ensina através da palavra, é Ele que nos ensina através das nossas relações, é Ele que nos ensina através da nossa fala. Quantas vezes nós falamos algo e de repente, foi errado. Não era para ser não. É o Espírito. É o Espírito ecoando a mensagem do Evangelho, é o Espírito ecoando Cristo. É por isso, irmãos, que Cristo vem em nome do Pai, mas o Espírito vem em nome do Cristo. Cristo, ele é substituído em nós nesse tempo pela ação do Espírito. Somente pelo Espírito acessamos o Cristo, e somente acessamos Cristo pelo Espírito, então nos conectamos com o Pai. É essa relação da Trindade que acontece para que haja salvação em nosso meio. Por isso não podemos esquecer do Espírito. Por isso não podemos esquecer do Cristo. E por isso não podemos esquecer de Deus Pai. Jesus, ele caminhando para o final dessa mensagem, ele fala algo que machuca os nossos corações. O verso 27, eu queria que você lesse comigo. Diz assim: eu lhes deixo um presente. Aqui Jesus afirmando que ele deixou um presente. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflitam nem tenham medo. Quem tem medo, levanta a mão, não precisa levantar. Quem está aflito aí? Quem veio para o culto hoje aflito? Quem está aí ouvindo a pregação e pensando no problema que tem que resolver em casa, amanhã no trabalho? Quem? Jesus afirma que ele deixou um presente, uma paz. O que é essa paz, irmãos? Nós muitas vezes somos levados a pensar na paz moderna ou pós-moderna. A paz desses dias. E o que é a paz desses dias? Eu vou te dizer. A paz desses dias é um corpo bonito e uma conta bancária cheia. Isso é a paz desses dias. Se você tem um corpo bonito, se você botou lentes nos dentes, se você fez uma harmonização facial que parece uma cópia de vários outros, que as pessoas estão estando iguais, né? Graças a Deus temos profissionais que fazem diferente em nossa comunidade, mas as pessoas estão se tornando iguais. Isso é felicidade. Isso é paz. A pregação nos templos modernos é a pregação de uma vida harmoniosa. Você perdoa a todos, você se perdoa. E você se cuida. Utilizam da mensagem de Cristo que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que a pessoa faz? Ela se inscreve na academia. Ela começa a cuidar do seu corpo. Ela faz agora corridas matinais. Jejum intermitente, gente. Jejum intermitente não é jejum, não vem com essa. Jejum intermitente é outra coisa, pelo amor de Deus. Agora a pessoa tem uma harmonia com a sua vida. Que lindo isso. Mas é uma paz que não é sustentável. Sabe por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, o tempo passa. Ontem eu estava com um boné no GP dos solteiros, e de repente um fala assim, um cabelo branco. Eu olhei. Fiquei feliz. São vários. Percebeu que eu estou ficando velho. Está tudo bem.
muitos desses cabelos brancos são oriundos dessa própria comunidade de fé. Muitas das vezes, né? Está tudo bem também, essa é a minha vocação, amo vocês, né? Mas a grande realidade é que o tempo passa. E essa paz harmoniosa que o mundo prega, ela não é infinita. Porque mesmo você tendo dinheiro infinito e fazendo tudo o que você quer, vai chegar um dia que você não vai mais ter tempo. O tempo acaba. Eu vejo o seu Horácio, meu pai, segurando Pedro, e ele segura por 2 minutos. Que começa a doer a articulação do braço. Eu falo, velhinho, você está ficando velhinho mesmo. O tempo passa, meus irmãos. É por isso que Jesus fala, e o Evangelho nos ensina a gastar a vida com Ele. Porque a paz que o mundo dá é uma paz passageira. Logo, a paz bíblica, se nós fôssemos pegar um léxico grego, a paz bíblica seria o seguinte: o estado tranquilo de uma alma que tem a certeza de sua salvação. Paz deveria ser para nós o seguinte: nós não somos mais inimigos de Deus. Deus, quando olha para nós, Ele não vê mais um pecador, alguém que deveria ser punido, e deveríamos sim, mas quando Ele enxerga cada uma de nossas histórias, Ele também enxerga lá no fundo a cruz do Cristo. Ele enxerga Jesus. Deus olha para nós e fala: agora vocês são meus filhos, porque eu entreguei o meu filho por amor a vocês. Por isso a paz do Evangelho e a paz que Cristo está dizendo no capítulo 14 é uma paz que tranquiliza a alma, afinal não somos mais inimigos de Deus, então por que nós tememos a vida? Por que nós tememos o que vai acontecer amanhã ou depois? Por que a nossa vida é tão pesada ao ponto de estarmos com tanta ansiedade e não conseguimos viver, não conseguimos dormir pensando naquilo que ainda nem aconteceu e talvez não aconteça? Por quê? A nossa vida se torna pesada, difícil, nos tornamos pessoas amarguradas, nos tornamos pessoas que não são felizes, nós nos tornamos pessoas que são leves, porque nós não temos essa paz. Nós estamos buscando com força, com as unhas, a paz dessa era, e não a paz eterna. E é por isso que nós nunca estamos satisfeitos, de igreja em igreja, de psicólogo em psicólogo, de amizade em amizade, de faculdade em faculdade, de trabalho em trabalho. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós estamos presos. Eu acho lindo que o Victor Frankl fala sobre isso. Ele fala que muitas das vezes nós estamos perdendo quem somos para alcançar algo que nós nem sabemos se queremos de verdade. Nós estamos perdendo a saúde, nós estamos perdendo a alegria, nós estamos perdendo a família, nós estamos perdendo o Evangelho, nós estamos perdendo a igreja, buscando algo que talvez nós nem queremos. Ah, pastor, mas se eu fosse? E se não for? A vida plena que satisfaz, essa paz que excede todo entendimento, é aquela que faz Paulo dizer em Filipenses 4 a seguinte expressão: eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância, como se dar bem em meio aos humildes e também sei como viver em meio à prosperidade. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver. Só que eu quero que você preste atenção nesse momento. Para aprender a viver como Paulo, nós precisamos primeiro entender que a forma como nós estamos vivendo está errada. Se eu e você, primeiramente, não olharmos para a nossa vida e falar, é verdade, a nossa vida está errada, nós não vamos conseguir acessar essa paz. E nós não iremos conseguir viver a vida como Paulo e como Cristo viveu. E aí dói. Porque a forma como você vive fala sobre você e não o Evangelho. A forma como você gasta o seu tempo fala a respeito só de você e não do Cristo. A forma como as coisas te incomodam são sobre você e não sobre o Evangelho. Você não está com ansiedade e depressão porque existem pessoas morrendo e não ouvindo o Evangelho. Você não está chorando por isso. Você está chorando e se preocupando porque você não sabe se vai poder trocar de carro no final do ano. Você está chorando porque o seu amigo
do trabalho ou seu amigo nas redes sociais, ele conseguiu algo que você ainda não conseguiu. Eu já contei essa história, irmãos. Eu tinha um grande inimigo na escola. Um grande inimigo, não posso falar o nome que vai estar gravado. Eu tinha um grande inimigo. Nós brigávamos por tirar notas altas. Essa é a nossa briga. Briga de nerd, eu sei. A briga era essa, quem tirava as notas mais altas. Ele sempre ganhava de mim, sempre, é incrível. Só que ele era feio. Ele era muito feio. Era um menino esquisito. Era feio. Quando nós éramos mais novos. Eu lembro isso na 5ª peça dessa série. A gente brigava por notas mais altas naquele tempo. E nisso, eu entro, não sei porquê, no Instagram e aparece ele. Irmãos, ele está lindo. Ele está bombado. Ele tem tanquinho. Ele tem um dente que é de porcelana. Eu olhei para ele e falei, não pode. Daí eu cliquei no Instagram e falei, é ele. Aí eu falei, sócio do primo rico. Eu falei, não. Ele é bonito e rico. Deus! E eu, Senhor, a minha oração foi essa, olha a minha barriguinha, Senhor. Olha o meu carro, Senhor. Eu não sou sócio de nenhuma empresa, sou pastor, Jesus. Naquele momento, gente, naquela experiência no Instagram, foi traumatizante. Eu posso falar para você que eu percebi o quanto eu estava ainda, estou ainda, né? Todos nós estamos, presos a essa realidade. Presos a esse movimento de não queremos a paz eterna, mas uma paz passageira. E gastando a vida para alcançar esse lugar. Eu quero, quem sabe, um dia poder pregar o evangelho para ele. Poder falar, você é um cisne, querido. Você é maravilhoso hoje. Poxa. Mas Jesus, então, ele nos deixa uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz, ela tem algumas características, eu queria partilhar com vocês. A primeira, a natureza dessa paz. Essa paz é uma paz que o próprio Cristo deixa. É Cristo que nos reconcilia com Deus em si mesmo. Ou seja, a natureza dessa paz é diferente. Porque agora nós não temos mais inimigos de Deus. Nós não temos nada mais o que temer. Irmãos, nós não temos mais nada o que temer. Se hoje Deus nos levar para a glória, está tudo bem. Pastor, mas você vai deixar a família, mas Deus vai cuidar dela. E está tudo bem. Não existe mais nada que nos tira da eternidade com Jesus. É essa paz que nós devemos acordar de manhã e falar, ok, Senhor, eu sei que hoje nós teremos grandes dificuldades, grandes problemas para resolver, mas está tudo bem, porque o Senhor resolveu o maior problema que eu não tinha capacidade alguma de responder e de solucionar. O Senhor fez tudo o que eu preciso. Essa paz tem uma natureza diferente. Mas não somente a natureza, essa paz tem uma fonte diferente. E a fonte dessa paz é a própria Trindade. Ou seja, Cristo chamou de paz, ou chamou de minha paz, e essa paz Ele nos dá, uma paz que fez Jesus permanecer calmo em face à zombaria, desprezo, hostilidade, ódio, traição e morte. Alguém passou por tudo isso já? Eu vou repetir. Zombaria, desprezo, estou junto. Vamos lá, hostilidade, ódio, traição também, agora a morte não passei. Jesus, em meio a tantas dificuldades, permaneceu em paz. Não significa que ele não teve medo, mas ele permaneceu em paz, sabendo do que aconteceria. É por conta disso que essa paz que fez Jesus permanecer fiel até o fim é a paz que ele nos concede. Aí eu te pergunto, o teu problema é tão grande assim? O teu problema, ele é tão grande porque ele se compara ao de Cristo que carregou na cruz os pecados de toda a humanidade? Será? Eu acho que não. Essa paz tem uma fonte diferente. E é por isso que essa paz é diferente. Uma paz que Jesus afirma que o mundo não dá. Nós somos o povo dessa paz, ou deveríamos ser. Por isso nós temos que parar de complicar as coisas, irmãos. As amizades podem ser muito mais simples do que são, nós complicamos. O casamento pode ser muito mais simples do que é, nós complicamos. Criar filhos, posso dizer isso? Nós complicamos até criar filhos. Nós não precisamos. Nós complicamos tudo. E podemos ter uma vida muito mais leve e em paz,
se dependermos exclusivamente daquele que é o bom pastor. Jesus, então, ele fala a respeito dessa paz, e eu não posso terminar o sermão sem ler para vocês um pequeno estrofe de uma música de Charles Wesley. Charles Wesley, ele foi irmão de John Wesley. Charles Wesley foi um dos maiores compositores cristãos que existiu. E ele escreve em um de seus hinos a pequena estrofe. Eu descanso sob a sombra do Todo-Poderoso. Meus pesares e meus problemas cessarão. Tu, Senhor, em quem a minha alma está firme, queres me manter ainda em perfeita paz. O que Charles Wesley explica a nós através do seu hino é que a nossa vida pode ser uma vida muito mais feliz se nós começarmos a viver da forma correta. Por isso eu convido você nessa noite a talvez refletir sobre a sua vida e a forma como você tem vivido. Talvez você está vivendo uma vida correta com Jesus, amém. Mas talvez você está vivendo uma vida tão distante. E eu não digo em relação a pecado, eu digo em relação a propósito. Tão distante. Nós temos que permitir que o Espírito sonde os nossos corações e faça com que os nossos olhos venham brilhar diante dele. Os últimos versículos, Jesus então fala a respeito de sua morte. Versículo 28 diz: lembre-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Versículo 30, Jesus então exprime a veracidade da sua grande morte. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante desse mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Jesus, então, ele termina essa passagem, dizendo a respeito do significado de sua morte. Para finalizar, eu queria ler para vocês uma citação de J.C. Ryle, que diz assim, sobre a morte de Cristo. Ele fala assim: a morte de Cristo, a grande peculiaridade da religião cristã. Outras religiões têm leis e preceitos morais, cerimoniais e punições. Mas outras religiões não podem nos dizer de um Salvador morrendo. Elas não podem nos mostrar uma cruz. Esta é a coroa e a glória do Evangelho. Por isso, Jesus termina e caminhando para a sua morte na cruz, ensinando que a nossa religião, que o nosso Salvador é aquele que se entregou por nós. Não existe em nenhum outro lugar uma religião no qual nós podemos dizer ou ver um Salvador morrendo. Não existe nenhum outro lugar onde existe uma cruz que é sinal de uma coroa de glória. Não existe. Por isso nós somos convidados e convocados a permanecer nesse encontro com Jesus. A observar as nossas vidas, as nossas escolhas e observar o nosso estilo de vida. Eu convido todos nós, e me coloco nesse lugar, a ter uma vida mais leve a partir de hoje. Uma vida feliz, uma vida que realmente vale a pena viver. Uma vida, sim, repleta de aflições às vezes, mas como Jesus bem fala, fiquem tranquilos, eu venci. E se ele venceu, está tudo certo. Vale a pena, permaneçam. Queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu queria orar nesse instante por todos nós. E nessa oração, meu pedido ao Espírito Santo é que ele possa conduzir você a refletir sobre algo. Quem sabe a sua rotina, quem sabe os seus relacionamentos, quem sabe a sua vida devocional, eu não sei. Que o Senhor possa te fazer refletir e que essa reflexão ela possa gerar em nós uma mudança. Primeira etapa para que possamos vencer algo é primeiro entender que nós precisamos vencer. Por isso, permita que o Espírito fale com você.
e que Ele possa, quem sabe, moldar a sua forma de viver. Amém? Feche seus olhos.